Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho em elerodinâmica. No caso aqui, circuitos elétricos, trechos de circuito elétrico, na verdade, tá? E aqui tem uma questão bem direta, bem objetiva, um enunciado curto, a figura, mas que tem as suas singularidades. São situações bem interessantes aqui que vão até fazer uma certa revisão de alguns assuntos que já foram vistos anteriormente, tá? Vamos nela aqui, ó. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B, ele quer entre A e B, tá? Do circuito abaixo. Bom, então ele botou uma malha elétrica aqui, um trecho, que tem uma malha elétrica aqui, aparentemente um pouco complexa, que a gente tem que analisar com calma, com certo cuidado, tá? Porque na verdade são todos resistores iguais, e aqui cabe uma série de argumentações para a gente poder fazer com uma certa calma, tá? Mas a princípio a questão é essa. Tudo bem até aqui? Bem, então vamos começar a resolver a questão. Para a gente chegar realmente na solução trivial, vamos dizer assim, tem que passar por uma análise um pouco mais singular, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou analisar a parte superior desse trecho desse circuito elétrico, tá? Nessa malha que tem aqui, eu vou ver a parte superior, ok? Como existe uma simetria em relação a esse eixo, vamos dizer assim, AB, a parte de cima é exatamente igual à parte de baixo, há uma simetria, o que vale para a parte de cima automaticamente vai valer para a parte de baixo, ok? O que eu fiz? Eu reproduzi aqui essa parte superior. Eu apenas coloquei um ponto O, que vai ser um ponto auxiliar, para nos ajudar a analisar de forma mais clara, ok? Então, eu reproduzi aqui os pontos A, B e C, que em termos originais já estavam na questão, e acrescentei esse ponto O aqui, que seria essa interseção. Vamos supor que isso aqui venha a ser um quadrado, tá? E aqui a interseção dessas duas diagonais desse quadrado, para ficar mais claro, ok? Então, eu chamei de ponto O. E esse ponto O está aqui, tá? Olhando aqui, eu peguei isso aqui e reproduzi aqui, tá? Olhando isso aqui, dá para visualizar que isso aqui é uma ponte de Wheatstone em equilíbrio, tá? O fato que, na verdade, para ficar mais claro ainda, eu peguei esse ponto O aqui e puxei. Ao pegar isso aqui e puxar, eu transformei nisso daqui. Aqui fica mais simples de enxergar essa ponte em equilíbrio, não é verdade? A gente já viu e demonstramos isso em aulas anteriores, que quando existe essa situação daqui, onde o produto desses resistores que são opostos, nessa diagramação aqui, tá? R vezes R é ao quadrado, R vezes R é ao quadrado. Essa ponte se encontra em equilíbrio. Na verdade, é uma simetria, né? Tá uma simetria. Se é uma simetria aqui, a DDP aqui entre esses pontos vale zero. Ou seja, não passa corrente por aqui. Se não passa corrente por esse eixo aqui, ou esse daqui, na figura de cima, se aqui fosse uma lâmpada, ela estaria apagada, né? Quer dizer, esse R aqui, esse daqui, no caso, ele faz parte daquele trecho do circuito elétrico, da malha elétrica, mas não faz parte da circulação da corrente mesmo, tá? Quer dizer, não passa corrente por ali. A princípio, você tem que analisar, ele faz parte do circuito? A princípio faz. Mas analisando friamente, você vê que ele faz parte da malha e não do circuito elétrico. Não circula corrente por aqui. Por isso, porque quando você pega e puxa esse ponto aqui, fica bem claro o contexto da ponte de equilíbrio. Existe uma simetria, há uma DDP aqui que é nula, então não passa corrente por esse resistor. Então, na verdade, se a gente for analisar mais na prática isso aqui, ao olhar isso daqui, a gente vê que esse resistor aqui não faz parte do circuito elétrico. E nem esse, como eu falei, o que vale para a parte de cima, automaticamente vale para a parte de baixo, porque tem uma simetria aqui. Quer dizer, é um trecho de circuito cheio de simetrias, não é verdade? Então, esse cara daqui, ó, esse resistor aqui de resistência R, não faz parte do meu circuito, assim como esse resistor de resistência R também não faz parte do meu circuito elétrico. Então, na verdade, em todos os outros resistores há DDP e haverá, na verdade, circulação de corrente. Apenas esses dois aqui não estão. Esses dois fazem parte da malha, mas não fazem parte do meu circuito elétrico. Tudo bem até aí? Bem, agora vamos para o circuito já, onde eu eliminei aquelas duas resistências, tá? Que não vão compor aqui o meu circuito. Ou seja, ficou uma situação um pouco mais simples de fazer, um pouco mais trivial, digamos assim, tá? Eu tenho esse ramal daqui, com dois resistores RR. Esses dois aqui estão ligados em série. É o mesmo ramal, é o mesmo fio, vamos dizer assim, apenas ele envergou, não é? Mas é o mesmo fio, porque entre esse resistor e esse não há ramificação. Então, é o mesmo ramal, eles estão em sequencial, estão em série.
Aqui é simples e fácil, imediato ver isso aqui. Eles estão também em sequencial, R aqui, ok? E o de baixo, assim como o de cima, na verdade, como eu falei, o que acontece em cima acontece embaixo também, eles também estão ligados em sequencial, quer dizer, entre esse resistor e esse aqui, não há uma bifurcação. Então, na verdade, eu não vou ter, na verdade, outros ramais aqui. Então, entre um e outro, no mesmo ramal, estão em série. Então, eu tenho, nesse ramal de cima, 2 resistores em série, nesse ramal intermediário, 2 resistores também em série, e no inferior também 2 resistores em série, tá? Cada ramal desse está entre os pontos A e B. Então, que esse ramal todo aqui está entre os pontos A e B, esse ramal aqui entre os pontos A e B, e esse aqui de baixo também entre os pontos A e B, ou seja, paralelo. Não é verdade? Cada ramal desse está em paralelo com o outro. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu reproduzi aqui, ó, esses 3 ramais, tá? Só que REC em série é a soma, então uma REC parcial aqui em cima é 2R, intermediário 2R, e aqui também 2R. Consequentemente, o que eu tenho? Tenho 3 resistores associados em paralelo e são iguais. Para achar a REC dele como um todo, uma REC total, o que eu faço? Eu pego ele, já que são todos iguais, e divido pela quantidade de vezes que ele aparece. Né? De maneira mais rápida, ficaria isso aqui. Então, seria ele, como ele aparece 3 vezes, ele por 3. Então, a REC daquele circuito inteiro se resume a 2/3 de R. Mas se eu não conseguir perceber isso, se eu quiser fazer por produto sobre soma, não tem problema. Vai dar uma volta um pouco maior, mas vai chegar. Tá? Vai usar um pouco mais contas, mas vai chegar. Você faz esses 2 aqui, por exemplo, esse com esse, produto sobre soma, vira um só. De novo, faz com o que sobrou aqui e vai dar aquele mesmo resultado. Ok? Bem, essa questão é uma questão, veja bem, ela não é difícil. Ela muitas vezes é um pouco singular nas suas colocações, nas suas observações que têm que ser feitas para resolver, mas depois a gente consegue visualizar aqueles gestores que não fazem parte do circuito, então ela fica uma situação bem trivial. O que pode gerar um pouco de percalços aí, e erros muitas vezes ao fazer essa questão, é aquela situação inicial que tem que analisar com calma, ver aquela ponte, equilíbrio, para depois, concretamente, ficar numa situação mais trivial. Tá bom? Essa questão é muito interessante, que é uma questão um pouco diferenciada, mas é uma questão boa até para rever alguns conceitos que foram feitos anteriormente. Tá bom? Pessoal, a gente fica por aqui. Um abraço. Tudo de bom.